Ali nós estamos em duas aldeias ali, fazendo um projeto de resistência futura, que é, na realidade, a construção de uma escola de saberes para as nossas crianças. Só que essa escola, ela já tem uma situação que é, por si só, uma prática de uma política pedagógica libertária. Por quê? Porque tudo que ensinaram ou falaram sobre nós é uma ideia do colonizador, é uma ideia de que é uma projeção do dominador. Então nada que vocês aprenderam ou viram até agora sobre povos indígenas é verdadeiro, é real. E vou citar aqui alguns exemplos. Por exemplo, na própria questão da língua portuguesa, existem algumas situações que são consideradas como arte. Eu vou pegar aqui um exemplo claro de um autor que é paulistano, inclusive, Mário de Andrade, em que ele faz um livro enorme, que é uma rapsódia, chamada Macunaíma. Ora, é a heroicização fantástica do que é um ser indígena. Só que qual é o subtítulo dessa obra? O herói sem nenhum caráter. Ou seja, caráter, na realidade, é uma palavra que nós designamos para aquela pessoa que não tem alma, não tem juízo. Ou seja, mesmo nas entrelinhas há uma descaracterização do que é o ser indígena. E ele tem irmãos ali, ele tenta traçar de uma maneira assim fantástica a criação do povo brasileiro, que tem um irmão negro e um irmão branco, e ele indígena. E demorou para nascer aquela coisa de malemolência e tudo mais. Antes dele, nós vemos aí uma outra inserção dentro da literatura, que é o Guarani. O Guarani também é uma viagem completamente distorcida do que é o ser indígena. É uma projeção de como o dominador gostaria que fossem os elementos indígenas aqui. A Ceci, a Peri, aquelas coisas todas lá, é tudo baboseiro. Ou seja, nós não temos nada que nos identifique feito por nós mesmos. A não ser na segunda metade do século passado e este século, nós vemos aí a proliferação de alguns autores indígenas que, mesmo assim, analisam apenas o comportamento social contemporâneo e não trabalham, muito raro, o Davi Copenau e Ailton Krenak, que trabalha mais a questão de algumas pinceladas da cosmovisão das nações deles. Ou seja, a desconstrução disso tudo significa que a gente tem que ter, acima de tudo, uma questão de uma bandeira anticolonialista. Esta é uma bandeira de luta que se faz necessário nesse primeiro quarto de anos desse século aqui. Por quê? É lógico que eu vou ser bem sucinto, assim, bem minucioso nessa questão. Veja só, os atos em si. Eu não tenho nada contra atos. Nós devemos ir lá sim, colocar à prova, colocar para o povo a nossa indignação com aquilo que nós estamos vendo. Porém, veja só, o verdadeiro ato de rebeldia este século significa você estar no território ali, valorizando e fortalecendo quem está ali. Por quê? Porque a luta pelo sistema, ela induz duas coisas. Primeiro, que esse ato, no modelo que sai, onde todo mundo planta bandeiras, faixas, pintam o rosto, vão lá, demonstram por 4 horas ali, desfilando na Avenida Paulista, a sua indignação. Ele tem também um ato, uma nascença colonialista. Por quê? Se você verificar isso aí, você vai ver que lá na procissão católica é um dia só que as pessoas vão lá manifestar o quê? A sua fé diante de uma bandeira de um santo.
Os atos, por exemplo, das grandes figuras que a gente pode ter na mitologia, elas são também assim carnavalizadas. É uma essência de cultura colonial mesmo também. Então como é que a gente tem que fazer os nossos atos? Olha, primeiro é o seguinte: todo e qualquer feriado nacional, a gente ir para a rua e falar: por que vocês estão representando isso aqui? É dar uma facada no capitalismo mesmo. Por isso que a gente faz retomadas. O que são as retomadas? As retomadas é assim: me dá isso aqui, que isso aqui é meu. E aqui eu vou fazer a vivência como eu quero. Não vou incutir aqui isso dentro dos territórios indígenas. Alguns quilombos também ainda fazem, já começam a pensar assim. O que eu vou fazer aqui? Eu vou criar pessoas que não necessitam, obviamente, da pior arma, que é o consumo, a criar necessidades de consumo. Você cria necessidades de consumo, aí você injeta o que? Poder no capital. Então, por isso, como eu falei no início, que a gente está construindo essas escolas, é para derrubar mesmo essa ideia famigerada de competitividade, de necessidade das nossas crianças, lá na aldeia. Isso é fortalecer. Então, por exemplo, tem aí o 7 de setembro, vou falar que é um feriado aí agora. Pô, 7 de setembro, comemorar o nacionalismo, pô, vamos para fora lá, que a gente vista todo de vermelho ou de sangue e fala: cara, vocês estão errados. A gente quer um dia trabalhado. Por que aqui ficar exaltando memória de assassino, como o Borba Gato e os tantos aí? Né? A gente quer um dia, sabe, ter um posicionamento contrário a essas festividades que o calendário traz. Ao mesmo tempo, sabendo que o próprio ato em si já é um movimento, uma carnavalização, uma exaltação. Por que não quer carnavalismo? Porque você também utiliza máscaras, né? Você se pinta. Ou seja, é uma situação que a gente herda agora, representa isso, a minha indignidade, a minha indignação, sim, representa também. Porém, nós temos que reinventar este ato até de ser contrário, esse ato até de ser rebelde. Estava falando com o Federico que a gente precisa disso, de um movimento, inclusive internacional lá na Europa, aqui, sabe, a gente fechar o mundo, gente, não tem salvação mais. A única coisa que a gente pode estar pensando é em adiar esse fim de mundo, esse fim do mundo. Tá? Porque entrou num processo de doença em estado de coma. E onde é que nós verificamos que se tem, de repente, uma resposta a essa doença do mundo? Se não nas aldeias, se não nos povos indígenas ali, que têm o território preservado. Então, é por isso que eu falei que a verdadeira rebelião, a verdadeira manifestação de indignação está nós irmos para esses territórios e fortalecer ali mesmo. Fincou uma bandeira ali dentro do território, pô, aqui é diferente. A gente não está sendo passivo diante daquilo que a sociedade está me oferecendo. A ideia toda é essa. Como é que a gente consegue adiar um pouquinho mais o fim desse mundo aqui? Por quê? Porque a Europa está um caos. A Ásia nem se fala. Estão desesperados. Aí nós vemos o Império Chinês, o imperialismo chinês, ocupando quase que 60% de todo o território africano, investindo dinheiro ali. Agora vem esse louco também nos Estados Unidos aí, que foi eleito agora, que vai fazer da vida um pandemônio para todo mundo. Então é preciso sim nós termos a dignidade de enfrentar, já que nós acreditamos nisso, que somos anarquistas, de enfrentar esse sistema. Tá? Esse sistema. E que não seja apenas uma situação meteórica, assim, uma estrela cadente que passa. É vir ficar para incomodar mesmo o sistema. Eu preciso tomar uma água, estou com a boca seca.
Se deixar eu falar, eu falo até que inteiro, né? Pode cortar isso. Saúde. Onde? Por tudo?